Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na de Brás, Osasco, Jardim Santa Maria. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Romildo Silva. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas mensagens. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Antes de nós iniciarmos a mensagem, quero também agradecer a todos que estão assim orando pela minha filha Regina. Ela está assim passando por um processo um tratamento e continue orando, que nós cremos na vitória em nome de Jesus, não é? É que nem diz o Salmo, capítulo 9, né? Versículo 10, que diz assim, que o Senhor não abandona aquele que busca a sua ajuda, né? Ele não abandona. Então, nós estamos buscando a busca de Deus, cremos no poder de Deus e temos certeza que a vitória é certa em nome de Jesus. Muito bem. A mensagem de hoje é sobre Jesus dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados, todos que estão cansados. E o que é cansaço? O que é cansaço? Então nós vemos que cansaço é um desgaste físico e mental. Então a pessoa cansa, né? Exausto, né? Fisicamente e mentalmente. Então, todos precisam um descanso. Um descanso. Vamos falar sobre descanso hoje, né? Para ver a importância de Jesus, que Jesus falou que nele nós encontraremos descanso. Muito bem. Então, nós vamos começar pela palavra de Deus, o livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4. Vamos ver essa mensagem, irmão, louvado seja Deus. Prestem bem atenção nessa mensagem, que nós vamos observar certas situações muito interessantes. Muito bem. Isaías 50, versículo 4, ela diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer uma boa palavra a seu tempo. Ao que está cansado, todas as manhãs, ele me desperta e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Muito bem. Então nós vamos ver essa mensagem, essa profecia maravilhosa do profeta Isaías, né? No capítulo 50, versículo 4.
não é isso? Que diz a respeito do erudita, palavras erudita, que Deus colocou na boca dele uma palavra erudita. Então nós vamos ver o que quer dizer essa palavra erudita. Então, a palavra erudita, ela quer dizer que o significado dessa palavra, ela significa instrução, conhecimento ou cultura variadas. Ela não é uma palavra vulgar, que é assim do dia a dia. Ela é uma palavra que ela, por exemplo, deixa eu dar uma explicação. A palavra erudita, ela significa assim, erudita ela é um adjetivo, o adjetivo é qualidade, né? É um adjetivo que indica alguém que tem muita cultura. Pode ver que essa palavra lá é só dita ali no profeta Isaías. É uma palavra que ela indica que aquela pessoa que usa essa palavra, esses termos, esse linguajar, é uma pessoa que tem muita cultura, muita cultura, muito conhecimento, ou saber. Então, a palavra erudita, né? Também ela pode ser referida em música clássica, tal, esse tipo de coisa. Tá, muito bem. A linguagem erudita, essa linguagem, olha bem como é que ela é usada. Ela é usada em um conjunto de práticas linguísticas que representa locução de um idioma nas suas formas mais rebuscadas ou requisitada, sendo oposta à linguagem coloquial, né? Aquela linguagem costumeira. Ela é caracterizada por um vocabulário mais sofisticado, estruturas gramáticas complexa, e seu uso comum entre pessoas. Olha, o uso comum dessa linguagem, ela é entre pessoas com alto nível de instrução ou contexto acadêmico. Então é coisa de faculdade, é coisa de pessoas de outros níveis de diálogo. Então vejo que não é uma conversa, não é um diálogo comum, o dia a dia. Muito bem. Então nós já falamos sobre erudito. Então olha a palavra que o profeta diz, o Senhor Jeová. Certamente o profeta Isaías estava referindo a Jesus. Por quê? Essa palavra erudita, ela é uma palavra sapiência, né? Que vem do sapiente, que quer dizer, vamos ver, a qualidade
ou virtude do que é sapiente, né? Sapiência é qualidade de sapiente. Ela vem de sapiente. Muito bem. É de grande conhecimento. E também a infinita sabedoria divina. É uma sabedoria divina. Então, olha, meu, sapiente. Aqui, dificilmente a gente ia passar essa argumento de um ser humano. Por quê? Como sabedoria, sim. Mas, olha bem, o sapiente é aquela pessoa que possui dois tipos de conhecimento. O conhecimento divino e o conhecimento humano. Então nós vemos quem pode dialogar com Deus com a sua profunda sabedoria. Não tem quem meça. Nós vamos ver nessa passagem. Não tem como medir a sabedoria de Deus. Não tem como medir. Não tem. Nem quantidade de metro. Isso para poder medir a sabedoria de Deus, a profundidade da sabedoria divina. Então nós vemos que o profeta Isaías, olha, certamente o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, uma língua que possa falar do lado de lá e do lado de cá com sabedoria. Com sabedoria, né? Com sabedoria. Essa sabedoria aplicada em erudita. Então, muito bem. Certamente, o Senhor Jeová. Certamente, o Senhor Jeová. Louvado seja Deus. Me deu uma língua erudita para que eu possa. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu possa dizer uma boa palavra ao seu tempo, no tempo certo de falar aquela palavra aos que estão cansados. Toda manhã ele me desperta e abre o meu entendimento para ouvi-lo. Então vejam que essa aplicação aqui só cabe em Jesus. Só Jesus conhece o lado de lá. Só Jesus conhece lá, porque ele veio de lá. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, Gênesis, vamos falar sobre cansaço, tá? Sobre cansaço. Gênesis capítulo 2, versículo 2 diz assim: havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, ele descansou de todo o trabalho que havia feito. Ele descansou. Mas Deus cansa. Deus cansa. Então essa é uma linguagem que é para nós podermos entender. Porque não vai achar uma linguagem para explicar que Deus teve que descansar. Não, ele só mostrou um exemplo para que toda a terra seguisse esse exemplo.
Pode ver que depois de 7 dias, toda a terra para. Ele tem um dia na semana para descansar. Tem o domingo, para nós agora é o domingo. Antes era o sábado. Então veja, isso aí é uma linguagem erudita, que é para explicar o lado de lá. Então veja que Deus não cansa. Deus não cansa. Então, é uma metáfora que está sendo falada, escrita, para o nosso entendimento, não é? Para nós podermos entender. Olha a linguagem que ele colocou na boca de Jesus para aplicar para os cansados, tanto físico como mental. Que ele fez ali com aquele gadareno. Veja como ele estava perturbado mentalmente. Como que ele estava completamente... Todos conhecem a história do gadareno. Então você veja que Deus lhe deu descanso. Deus lhe deu uma boa palavra. Jesus colocou a palavra e veja como ele descansou. Veja como ele ficou tranquilo. Ele descansou na palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ali também, já volto aqui nesse assunto. Em Crônica, capítulo 20, se não me falha a memória, segunda Crônica, que Ezequias, quando foi pelejar, que ele estava angustiado, que 3 nações vieram pelejar com ele. Mas Deus, através do profeta, se manifestou. Quando o rei Ezequias estava orando, aflito, angustiado, sentindo derrotado. Mas vejam que Deus manifestou com a sua palavra. Ezequias, diz o profeta, essa peleja não é sua, mas essa peleja é minha, eu pelejarei por vós. E veja que ele creu e confiou na palavra do Senhor. E depois ele falou ainda, ele descansou sobre a palavra que ele ouviu da parte de Deus. Foi um alívio. A palavra de Deus trouxe um descanso para ele, mentalmente, que estava tribuloso, estava tribulado por causa dos ataques dos inimigos. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. E veja que Deus, ele descansou para mostrar. Pode ver que essa cópia tem até hoje. Todos nós trabalhamos 6 dias na semana e no domingo nós descansamos. Agora aqui é sábado e domingo nós descansamos, né? Porque agora é só 5 dias, né? Mas veja que até hoje essa cópia está desde a fundação do mundo. O ser humano trabalha 6 dias na semana. Vamos colocar assim. Tem país que é 6, tem país que é 5, né? No brasileiro, principalmente, 5 é 4, né? Porque tem um dia que ele precisa faltar também, né? Muito bem. Então nós vemos, irmãos, louvado seja Deus, que Jeremias, que Isaías profetizando, né, essa palavra, você veja que Deus, ele não descansa. E Deus não sente canseira. Esse aqui é uma metáfora de capítulo 2. Agora nós vamos ver Isaías 40, versículo 28, que diz assim: será que você não sabem? O mesmo profeta que profetiza lá em Isaías 50, versículo 4. Não é? Diz assim:
Será que vocês não sabem? E que nunca ouviram falar disso? Que o Senhor é Deus eterno. Que o Senhor... Você nunca ouviu falar que o Senhor é o Deus eterno? E criou o mundo inteiro, todo o planeta. Ele é Deus eterno. Ele criou tudo. Veja a continuação. Ele não se cansa. O Deus Criador, ele não se cansa. E nem se fatiga. E ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Ninguém consegue medir a profundidade de sua sabedoria. Ninguém consegue. Também nem tem fita para medir, nem tem como medir. Então nós vemos que Gênesis 2:2 é uma metáfora. E o Senhor descansou. Descansou do quê? Ele estava cansado? Não. É apenas uma metáfora que nós seguimos. Que para nós seguirmos este exemplo dessa metáfora, dessa palavra. Pode ver, até hoje. Trabalhamos em todo lugar, até fora da lei. É humana, né? A pessoa tem que trabalhar tudo e fazer todos esses tipos de exercício. E olha bem, para todos os animais descansam, a terra descansa, todos descansam. Depois do 7º dia, não importa que caia no sábado ou que caia no domingo, né? Não importa. Não é questão religiosa, é questão de decisão divina, sabedoria de Deus. Então nós vemos que essa prática, pode ver que não é questão de religioso, porque os animais também descansam, e animais também não oram. Animal não serve a Deus, só quando ele é oferecido a Deus como holocausto. Então nós vemos, graças a Deus, o burro que puxa a carroça, tem que descansar. Tem aquele dia de domingo é para ele descansar. Todos descansam, todos os animais que prestam serviço descansam. Então nós vemos que é uma regra divina sobre o descanso. E todos que trabalham, que agitam, que se movimentam, eles cansam. Então nós vemos, continuando aqui a leitura, no versículo 40 a 29 de Isaías, diz assim, muito bem, aos cansados, ele dá nova força e enche de energia os fracos. Então, nós não estamos falando de um Deus cansado, não. Nós estamos falando de um Deus poderoso. E aos cansados, ele dá nova força. Louvado seja Deus. Versículo 30, Isaías 40, versículo 30 agora. Até os jovens se cansam, os animais se cansam, os velhos se cansam, todos que estão nesse planeta se cansam, mentalmente, espiritualmente, fisicamente. Então você veja que o descanso, a escola também tem descanso, as crianças têm descanso, têm folga, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, porque elas também cansam mentalmente,
tem que dar esse descanso para ela, aquilo que Deus falou em Gênesis 2, versículo 2. Que ele descansou e aquilo tem que ser seguido. Até hoje, e não vai parar. É lei. Determinação divina. E vejam que até os jovens se cansam. E os moços tropeçam e caem. De tão cansado, de tão exausto que eles estão. Eles descansam e caem. Os soldados do exército também descansam. O mundo inteiro precisa desse descanso. Desse descanso. Mas nós vamos entrar nessa penetração, dessa sabedoria divina. Eu estou mostrando assim fisicamente, para nós entrarmos na área espiritualmente. Para que nós vamos ver quem é maior do que o sábado. Para a pessoa descansar. Não que Jesus seja sábado, mas ele é maior do que o sábado. Ele oferece o descanso. Louvado seja o nome do Senhor. Veja no caso do gadareno. Ele ficava agitado de segunda a segunda, porque ele não tinha descanso, porque o que estava dentro dele não dava descanso para ele. Satanás não dá folga para ninguém. Então nós vemos que era dia após dia, não tinha descanso, não tinha dia, porque no inferno os diabos não têm dia de folga. Louvado seja o nome do Senhor. Eles trabalham todo dia e fazem hora extra. Você acha que o gadareno tinha dia de folga, que ele não ia ser perturbado pelos demônios? Então nós vemos, quando Jesus fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Porque eu sou o sábado, eu sou maior do que o sábado, o dia do descanso. Eu sou maior do que o dia do descanso. Vinde a mim, porque eu já recebi autorização. O meu Pai, o Senhor Jeová, Ele me deu uma palavra, uma língua erudita, com sabedoria, tanto divina como humana, para pregar, para anunciar os fracos, os cansados, os oprimidos. Eu estou aqui preparado, disse Jesus. Vinde a mim, que eu estou preparado para lhe dar uma palavra de descanso que nele deu. Louvado seja o nome do Senhor. Para o gadareno e para os outros tantos que precisaram, que estavam angustiados, cansados, arrastando a sua doença, 38 anos, se arrastando como aleijado. Outros cegos de nascença, arrastando a sua angústia. E ele aliviou, e descansaram na palavra de Jesus, e descansaram na palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Continuando aqui. E vejam, louvado seja Deus. Repetindo, até os jovens se cansam, o jovem também cansa, criança também cansa. E os moços tropeçam e caem, de tão exaustos que estão, de tão cansados que estão. Mas vejam, mas os que confiam no Senhor, os que confiam na palavra do Senhor, renovarão suas forças. Eles subirão, eles voarão, eles subirão, eles voarão.
nas alturas como águias. A águia é o animal mais poderoso nas alturas. Ela é a rainha das aves. E a águia que é o rei das aves. Com a águia não tem conversa, ela que manda. Ela é a ave que voa mais alta das nuvens. É o único, é o urubu também, né? Mas só que o urubu tem menos poder do que a águia. Então vejam que ela que voa até as alturas, não é? E tem uma visão incrível. De lá das alturas, ela percebe, ela consegue ver as suas presas, suas vítimas. E vejo que os que confiam no Senhor, que está arreado, está abatido, está oprimido, cansado e derrotado. Olha o que diz a palavra, se você confia, bem entendido, a palavra do Senhor. Eles renovarão as suas forças e vocês voarão como águia às alturas. Quando fala como as águias, você chegou ao limite. Não existe ave que ultrapasse essas alturas aonde a águia atinge. Não existe. Ela atinge o máximo, o ápice. E vejam, continuando aqui. Eles voarão nas alturas como as águias, correrão e não se cansarão. Correrão e não se cansarão. Eles andam, caminham e não se cansam. E não se fatiga. E não se fatiga. Então se vejam, louvado seja o nome do Senhor. Você vejam ali, irmão, no livro de Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 30, né? Capítulo 13. Antes, eu quero ver o 23:12, né? Para não deixar passar. Êxodo, capítulo 23:12, diz assim: 6 dias farás o teu negócio, seus trabalhos, tudo, seus negócios. Mas o 7º dia descansará. Olha, Deus falou lá atrás e até hoje é assim. Todos nós temos uma folga por semana. Pelo menos uma folga por semana. 6 dias trabalhamos o nosso negócio e um dia para descanso. É para a terra descansar. É para todos descansar. Então, olha bem. Descansará. Olha bem. Descansará. Para que descanse os teus bois e todos os animais que te servem. Todos os animais, para que descanse. A terra se descanse. Todos têm que é para descanso. Para descanso. Então vejam, não estou falando de religião, estou falando de descanso. Físico, mental, descanso, descansar. Você sabe o que é descansar. Entendeu? Então, muito bem. No versículo 13, versículo 20, diz assim: os israelitas saíram de Socote e acamparam. Quer dizer, essa palavra acampar, quer dizer, é parar. Parar para quê? Para descansar.
Então, repetindo, os israelitas saíram de Sucote, isso dentro do Egito, e descansaram em Etã, onde começa o deserto, bem na porta do deserto. Antes de entrar no deserto, eles pararam ali e descansaram. Vejam, porque eles estavam saindo do Egito, tinha mulheres de idade, homens de idades, tinha criança, ele tinha as vaquinhas dele, os bois no começo, tudo, tá? O cachorro, tudo e tal, e estavam saindo do Egito. E vejam, na continuação da leitura, no versículo 21, olha capítulo 13 de Êxodo, agora versículo 21. Olha a importância desse versículo para nós falarmos sobre cansaço. Durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem. Isso é durante o dia, aquela monte de gente, uma nação, andando debaixo do sol escaldante, com criança, carregando a mala, a sacola, a mochila, porque estão saindo apressados do Egito. Vejo que eles não podiam parar, porque a nuvem não parava. Se a nuvem não parava, estavam guiando eles para fora do Egito. E vejo que aquela multidão de gente, eles não podiam correr. Eles iam entrar no deserto, tinha que ser passo a passo. Veja a dificuldade. Pense, se você estivesse ali com seus filhos, 3 anos, 4 anos, outros de colo. Pense bem, vocês ali andando, saindo de uma escravidão e tendo que sair com a roupa do corpo em direção ao deserto. E olha eles andando, para nós ver o que é cansaço. Todos estavam cansados, preocupados, tensos. Faraó atrás, berrando que nem um satanás atrás do povo, querendo que o povo voltasse. E e o Senhor ia guiando ele numa coluna de nuvem. Se a nuvem não parasse, eles não podiam parar. Não podiam parar, senão ele ia ficar para trás. Não podia parar. Para lhe mostrar o caminho. E durante a noite ia numa frente dele, numa coluna de fogo, numa labareda de fogo, numa língua de fogo, que ia na frente dele para iluminar o caminho para Israel ir embora do Egito. Então vejo, louvado seja Deus, para iluminar o caminho, a fim de que eles pudessem, olha bem, a fim que eles pudessem andar de dia e de noite. Eles andaram 3 dias sem parar. Veja como eles estavam fatigados. Como que eles estavam cansados, saindo do Egito, apavorados. Eles estavam cansados fisicamente e mentalmente, por causa de Faraó, berrando que nem um Lucifer atrás deles. Então nós vemos, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. 3 dias e 3 noites, ele anda com criança no colo, com criança que amamentavam, ainda estava no colo. Aqueles homens idosos, mulheres idosas, saindo do Egito. E veja, louvado seja o nome do Senhor. Como que eles estavam cansados, como eles estavam fatigados, quando eles chegaram até Etã. Na entrada do deserto, eles pararam. Para quê? Para descansar. Vamos acampar aqui. Vamos acampar aqui. Vamos descansar.
Faz 3 dias que nós estamos andando. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. A dificuldade, do cansaço. Louvado seja. Você sabe o que é cansado, porque você também se cansa. Ou você não trabalha e não cansa. Ou você se age e não cansa. Ou mentalmente ou fisicamente. E vejo, é disso que eu estou falando. Então nós vemos, louvado seja Deus. E eles saíram. Agora no capítulo Êxodo, ainda 31, versículo 15. Olha aí Moisés agora acampando o povo ali, mais tranquilo. Ele chegou, olha, vocês, 6 dias da semana, para fazer os trabalhos habituais. Os seus trabalhos, lavar roupa, carpir, trabalhar e tudo. Fazer os seus trabalhos normal, de hábito, habituais. Mas no 7º dia, será o sábado de descanso. O sábado de descanso, para descansar seu corpo físico, para descansar os seus animais, que prestam serviço para os cavalos, os bois, os burros, os jumentos, os camelos, todos os animais que prestam serviço, têm que descansar também. Essa é a previsão de Deus. É determinação divina. Louvado seja o nome do... Todos têm que descansar, inclusive a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, louvado seja Deus. Vamos ver agora aqui em Números, capítulo 10, tudo sobre descanso. 10, versículo 33, diz assim: e assim os israelitas partiram de Sinais. Olha bem, então, do outro lugar que eles tinham parado, já está lá na frente. Eles partiram de Sinais, já com a tábua do mandamento, tudo, o monte de Deus, o Senhor, e eles caminharam durante 3 dias. Se eu tiver enganado, você lê na sua Bíblia, tá? Números, capítulo 10, versículo 33. Diz assim, repetindo: e assim os israelitas partiram de Sinais, o monte de Deus, o Senhor. E eles caminharam durante 3 dias. A arca da aliança do Senhor ia sempre na frente deles. Por quê, Moisés? Que a arca da aliança, onde está ali agora a tábua dos 10 mandamentos, a arca, tudo. Agora que a primeira saída, que nós estamos saindo já de Sinai, que nós estamos rumo à terra prometida. Por que que a arca tinha aqui na frente, Moisés? Ah, evangelista hoje, boa pergunta! Vamos ler aqui? Ele mesmo explica. A arca da aliança do Senhor ia à frente, sempre na frente deles, a fim de marcar o lugar para eles descansar. Quando a arca parava, é aqui que nós vamos acampar, é aqui que nós vamos descansar, porque a arca parou. Agora não é mais a coluna de nuvem, não é mais a língua de fogo, mas é a arca que vai na frente, a arca do Senhor, que dentro da arca está ali a palavra de Deus, as leis do Senhor, os mandamentos do Senhor nosso Deus. E aonde ela parar, é o lugar onde Deus marcou para nós descansar.
3 dias eles andaram, 3 noites eles andaram com criança. Em um ano e pouco, aquelas crianças não cresceram nada, cresceram muito pouco. A de colo continua sendo de colo. Então nós vemos, louvado seja Deus, as pessoas, o descanso, como que o descanso ele traz uma paz para a pessoa, uma revigoração física e mental, renova a nossa vida. O descanso, é isso que Jesus falou. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos te aliviarei. E eu vos te aliviarei. Jesus vai fazer isso? Você não ouviu hoje? Você nunca leu? Você nunca leste? Você nunca leste o que disse o profeta Isaías? Nunca leu? Que ele diz, louvado seja o Deus. Certamente, o Senhor Jeová, não é? O Senhor Jeová me deu uma palavra erudita, uma palavra que a pessoa que usa ela tem que ter o discernimento e sabedoria do lado de lá e do lado de cá, do lado do céu e do lado da terra, do lado divino e do lado humano. Jesus tem isso, ele veio de lá, que ele ouviu do próprio Pai. Olha o que o papai dele fazia. Ele me desperta toda manhã para que eu ouça a tua voz, a tua palavra, para me ensinar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos, irmão, louvado seja Deus, a palavra do Senhor. Então nós vemos ainda, glória a Jesus, no Salmo 68, versículo 9, eu peguei um cantinho aqui, olha bem, tu, ó Senhor, tu, ó Deus, mandaste chuva, salmista, você está falando que Deus mandou chuva, para quê? Para que ele mandou essa chuva? Vamos ver para que Deus mandou essa chuva. Salmo 68, versículo 9. Tu, ó Deus, mandaste a chuva em abundância para refrescar a terra. A terra está cansada. A terra está cansada, ela não está tendo força para produzir. Ele mandou a chuva para refrescar a terra quando estava cansada e exausta. E a chuva refrigerou, refrescou a terra, revigorou a terra, fortaleceu a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Olha a sabedoria divina. Olha a sabedoria de Jeová, que ninguém pode medi-la. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos ver agora. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías ainda 60, versículo 1. Agora nós vamos ver esse versículo. Vamos refletir nesse versículo, dentro desse assunto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar os cativos que serão soltos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir de novo aqui. Ele me enviou
para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos, para os prisioneiros serão soltos, os presos serão soltos. Louvado seja Deus! E os prisioneiros libertos. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo, glória a Jesus, de Mateus, capítulo 11, não é? Versículo 28 e 29, Jesus conclui. Não é? Então nós vimos que a comprovação de tudo isso em Jesus. Como que ele libertou a mulher do fluxo de sangue? Ela estava oprimida, 12 anos com aquele problema. O gadareno, a filha de Jairo, o cego de Jericó. Olha, nós numeramos, olha bem, Zaqueu. Todos, olha a libertação que ele deu, como encontrar o descanso em Jesus. Aquela mulher que ia ser apedrejada, voltou em paz para casa. Ela saiu arrastada pelos religiosos e voltou com a palavra de Jesus no coração, ciente que não poderia pecar mais. Então nós vemos, louvado seja o nome do Senhor. Mateus 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu vou tirar esse fardo seu e dar o meu para você, porque meu fardo é leve. O fardo de Jesus, você carrega ele no coração, com amor. Não tem, que não é igual o fardo do diabo, não, que está cheio de maconha dentro, está cheio de pecado dentro, adultério, prostituta, prostituto, vagabundo, ladrão, bandido. O fardo do diabo é esse daí. O fardo que Jesus dá é a palavra dele no seu coração e a sua salvação de vida eterna, para a nossa salvação de vida eterna. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Qual é o motivo que Jesus dá para ele ser recusado? Ele é manso e humilde de coração. Ele nos dá a salvação e não cobra nada. A salvação que ele nos deu não cobrou nada. É o que ele falou: a salvação é livre. Agora, se você quiser, venha a mim. Venha a mim. O meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Encontrarei descanso para as vossas almas. Encontrará descanso para vossas almas. A nossa alma encontra paz, encontra salvação, encontra descanso eterno. Louvado seja o nome do Senhor. O ladrão da cruz foi para Jesus. Mesmo crucificado, Jesus entendeu a mente e o coração dele. E Jesus entrou dele, mesmo crucificado, entrou dentro dele. Entrou dentro dele. Senhor, lembre de mim quando entrar no teu reino. E Jesus lembrou dele. Hoje mesmo, já está resolvido o seu problema. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. E veja, mesmo pregado na cruz, era um ladrão, estuprador, bandido, criminoso, mas reconheceu a Jesus e foi salvo.
É o que Jesus está falando com todos, independente do que você fez, do que você faça. Entrega os seus problemas, entrega o seu fardo para Jesus, que Ele vai te dar o fardo dele, que não pesa nada. Você vai carregar no coração, não é no ombro não, que nem o demônio dá o fardo dele para os seres humanos. É no coração, é na sua mente, não tem peso nenhum. Tem responsabilidade. É o que nós falamos. É o que nós pregamos, em nome de Jesus. Só Jesus é o descanso eterno. E que Deus, assim, abençoe a todos, em nome de Jesus. E também eu queria pedir assim, oração para uma irmã, o nome dela é Rita, né? Ela mora em Serquilho, né? Mora ali na cidade de Serquilho, e ela pediu oração para que eu pudesse apresentá-lo em oração, que ela não estava muito bem de saúde. Mas Deus vai confortá-lo em nome de Jesus. Não esqueça de orar, o nome dela é Rita e mora em Serquilho, né? Mora ali em Serquilho. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.